Pessoal, eu quero trazer o debate agora para o nosso quintal e falar de uma situação que tem deixado os paulistanos e também quem mora aqui na Grande São Paulo bastante aflito, que é o vendaval que ocorreu na última quarta-feira e que continua deixando milhares de pessoas sem energia elétrica. Eu vou conversar aqui com a nossa Júlia Fermino, que vai trazer mais informações em mais um dia que chove em São Paulo. Conta aí, Júlia, bem-vinda. Exatamente, Cini, são muitas pessoas ainda sem energia aqui na capital paulista e também na Grande São Paulo. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no 3 em 1. De acordo com a Enel, que é quem administra a distribuição dessa energia aqui na região, são 1.600 equipes trabalhando para restabelecer esse funcionamento, né? Mas são 730 mil imóveis que estão sem energia desde a última quarta-feira. E agora aqui em São Paulo, uma meia horinha antes da gente entrar no ar, começou a chover. A gente está aqui na região central de São Paulo, próximo da Avenida Paulista, começou a chover, esse número tem aumentado. Às 4 da tarde a gente registrou mais de 600 mil imóveis. Já subiu, né? 730 mil imóveis sem a energia. E o que a Enel diz é que não tem aí uma prévia para que esse serviço seja restabelecido em 100% da cidade. Só diz que são 1.600 equipes atuando. E por isso também, por todo esse caos, hoje o prefeito aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, fez uma declaração dizendo que considera necessária uma intervenção federal na companhia e diz que vai também começar a dialogar com deputados federais para pressionarem o governo a realmente intervirem na Enel. A gente tem inclusive um trecho dessa fala do Nunes. Vamos ouvir? A gente não pode mais, toda vez que acontece uma situação de vento, de chuva, ou até quando não acontece nenhuma situação de vento ou de chuva, a gente fica com vários locais da cidade sem energia. Então, acho que chegou no ponto que acho que é para dar um basta, não dá mais, virar essa página e a gente poder ter uma empresa aqui que atenda às demandas, né? E ainda falando desse caos que tem acontecido aqui na capital paulista e também na região metropolitana de São Paulo, um dos centros que foi aí impactado nesses 3 dias de apagão, né? Já estamos no 3º dia de apagão por aqui. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, que é a CEAGESP, que armazena, aliás, produtos, né? Frutas, verduras, legumes, até peixes, também foi impactada. Pasmem, 40 horas sem energia elétrica por ali e essa energia só foi restabelecida hoje às 8 da manhã. Por isso, os comerciantes que trabalham por ali, são mais de 3.000 comerciantes, ainda estão contabilizando quais foram essas perdas, né? Frutas, legumes, verduras, alimento mesmo, que foi perdido por conta da falta de energia. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Júlia. Um abraço para você. E agora vem aquela incerteza, né? Com a chuva, mais uma vez, atingindo São Paulo e a região metropolitana nesta sexta-feira, muitos desses locais que já tinham o problema sanado podem voltar a sofrer com a falta de fornecimento. E o pior, né? Volta à discussão algo que já aconteceu no ano passado, que é: a Enel tem condição de se manter à frente dessa concessão? Repetindo o problema da mesma maneira por 2 anos seguidos, fora tudo que já aconteceu lá atrás, e também com várias denúncias das autoridades de que ela não colocou toda a estrutura que ela poderia para resolver a situação o mais rapidamente possível agora. Como é que você avalia, Piperno, essas tratativas e a maneira também como o governo federal tem de lidar com a situação relacionada à manutenção da concessão da Enel aqui em São Paulo? Então, eu vou começar pelo final da tua questão. Diga. Acho que o governo federal, e hoje, né, é um dia de bastante euforia e tal, pelas bem-sucedidas até aqui negociações com um adversário tão feroz, né, de poucos meses atrás, como era o presidente Trump. Ora, se é possível negociar com o presidente Trump, está mais do que na hora também de sentar com a Prefeitura de São Paulo, trazer, inclusive, a Agência Nacional de Energia Elétrica para essa mesa e as 3 partes buscarem um modelo, um formato em que seja possível abrir caminho para uma intervenção. Porque é óbvio que você não vai mandar a empresa embora se não tiver uma solução, né? Enfim, alguém vai ter que operar o serviço. Exatamente. Então, veja, não tem mais desculpa, porque nós estamos falando da história da Enel todo ano e muitas vezes por ano, porque antes era de vez em quando. Do mesmo jeito. Agora, enfim, do mesmo jeito.
cada vez o número de endereços às escuras, ele vai crescendo a cada crise. Eu me lembro de uma capa da Folha de São Paulo, 2023, falava acho que de 1,5 milhão, perto de 2, agora está maior. Então, não dá mais. A questão é que não dá mais. Então é fundamental que conversem e que também se aprove aí a toque de caixa algum mecanismo para multar de forma mais célere, porque a empresa também, às vezes ela demora com as suas soluções, porque ela sabe que vai custar muito pouco. Mas ela já está sendo multada há tanto tempo e não resolve, Piperno. Essa foi uma outra questão apontada, inclusive por ex-presidentes e diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, que as questões climáticas trouxeram um desafio diferente aos contratos de concessão e isso precisa constar agora de uma maneira mais intensa e com punições mais relevantes, porque só o que se tem até aqui não tem funcionado para que ela mude a maneira como ela atua. Porque de fato também, né, as questões climáticas, elas vão se tornando, elas são diferentes hoje do momento que o se contrato tornaram mais dramáticas. Assinado. É verdade, mas é preciso também que se criem soluções diferentes agora, de punições mais rápidas, efetivas e de intervenção. Para ter intervenção, é necessário mudar as regras do jogo e que todo mundo sente à mesa para buscar uma solução. José Maria Trindade, eu quero muito te ouvir nesse assunto, porque eu sei o quanto você acompanha a atuação das agências nacionais, não só de energia elétrica, mas de outras agências, e do quanto se percebe que elas não são capazes de garantir hoje, apenas por meio de uma suposta fiscalização, notificações ou aplicações de multas, que o mais importante, que é o serviço, seja garantido. Porque, eu repito aqui, não adianta notificar uma concessionária, porque a notificação não vai fazer com que a energia elétrica volte automaticamente para a casa do morador. E o pior, você acompanhou uma série de notificações no ano passado e essa série de notificações e multas não fez com que o serviço ou o atendimento fossem diferente nesse momento. Então, o que mais revolta é perceber que um ano depois, nós estamos vivendo os mesmos problemas e com as mesmas atitudes sendo tomadas. No ano que vem, provavelmente aconteça a mesma coisa se nada mudar daqui para lá, seu Zé. Né? Você não pode simplesmente transferir para a iniciativa privada um sistema, um funcionamento ou uma prestação de serviço que era de natureza pública, né? Que é diferente a gestão e a prestação de contas, simplesmente transfere ou vende ou repassa e pronto, e deixa para lá. O Estado ele tem uma força regulatória muito grande e poderosa. Isso é muito importante. E as agências funcionariam nesse sentido. Então foram criadas várias e várias agências. Aí eu venho falando sobre isso há muito tempo, porque eu percebia que a luta de sindicalistas que não entendem de gestão chegaram à ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Ali eu assustei, eu falei, uai, que isso? Né? Como? Essa pessoa não entende desse ramo. E por quê? Virou cabide de emprego. O presidente, diretores, funcionários, assim por diante. Aí eu comecei a prestar atenção, né? E fui até a Agência de Transportes Terrestres e fiquei impressionado com a falta de condições da NTT de fiscalizar ônibus. Hoje aí existem ônibus que são tragédias ambulantes, rodando pelo país sem absolutamente nenhuma estrutura, sem nada, de forma ilegal. Daqui de Brasília, vendem passagem no ponto de ônibus para o Nordeste, viagens. Estou falando de viagens de 3, 4 dias, sem fiscalização. Aonde está essa agência? E aí, que é o cúmulo do cúmulo, é a agência de mineração. Como a agência de mineração permitiu a barragem de Brumadinho? Como isso pôde acontecer? Aí me mandou uma mensagem lá o diretor da agência de que não tinha condições de fiscalizar porque tinha apenas um fiscal. Olha, se alguém assume a diretoria de uma agência dessa responsabilidade, que é a agência de minério, e tem um fiscal para rodar o país, ele tinha que, no mínimo, pedir demissão e dizer, não, eu não consigo operar com um fiscal para o Brasil inteiro para fiscalizar as barragens, e não é só barragens, né? Existem outros problemas na mineração. A mineração é uma relação abusiva, tem que ser feita, é possível reduzir
os custos ambientais, mas é sempre. Então, essa agência veio a público dizer que não tinha condições. E acontece, essa coisa de Brumadinho e a agência nem aparece. A gente está falando aqui do prefeito brigando com a agência, com a empresa, e a agência lá de braços cruzados. Quer dizer, a agência tinha que fiscalizar, mas a ideia é boa. É porque não está completamente... eu não sei o que está acontecendo. As agências recebem dinheiro do setor. Então, quando alguém compra uma passagem terrestre, parte do dinheiro vai para a fiscalização, ou seja, a agência. Para você ter uma ideia de como algumas agências ganham dinheiro e por que essa disputa. Onde entra a disputa política é porque é cabide de emprego, é tentativa de fazer dinheiro, né, através do poder e assim por diante. Você imagina dominar uma agência. É tudo de bom para aquele setor que domina sem nenhuma responsabilidade. O que é preciso é refazer. Eu tenho, por exemplo, de PPPs, que são as parcerias público-privadas. Elas são boas ideias, mas dependem de uma legislação bem feita e um contrato de parceria bem feito. Com isso aí, funciona. Exatamente, Zé Maria Trindade. E falando sobre disputa, eu quero trazer também aqui para o nosso debate a disputa de versões. Porque o prefeito de São Paulo fala, não dá mais, é preciso haver uma intervenção, do jeito que está, não dá. Os advogados da Enel, e aí eu vi aqui uma reportagem na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, dizem que o prefeito Ricardo Nunes age como o marido traído e culpa o sofá, como se ele já não soubesse que estivesse acontecendo. E coloca também a responsabilidade da prefeitura, dizendo que essa situação só acontece porque a prefeitura não consegue garantir a manutenção da poda de árvore em São Paulo da maneira como deveria. Então agora há uma troca, uma disputa por versões, com várias autoridades apontando os dedos entre si e a população no meio, feita de trouxa, no escuro. População no escuro. Evandro, você sabe que eu escrevi um artigo hoje exatamente sobre isso. Aliás, obrigado, Piperno, que me deu a ideia. Eu falei, preciso de um tema de economia. Ele falou, escreve sobre a questão da Enel, né? Então, levantando dados, enfim, quanto que foi o prejuízo. Mas o ponto eu passo por isso no artigo, Evandro, que a culpa é tanto da prefeitura, da Enel, talvez maior parte da Enel, e das agências reguladoras, como colocou bem o Zé. A Enel, por quê? Não tem capacidade logística, operacional e de atendimento, principalmente em situações de emergência. E não venha me dizer que é um fenômeno aleatório, a gente não contava com isso. Eu nunca vi um aleatório que ocorre todo ano. Um aleatório tradicional. Tradicional, né? De janeiro, que começa em dezembro e vai até março. Então, né, essa desculpa não cola. Outro ponto. A prefeitura poderia, sim, modernizar, desburocratizar. Tem uma lei de 2020, mas a questão da poda das árvores, né? E aí também depende da Enel, porque isso o prefeito Ricardo Nunes falou abertamente, claramente, que você precisa do serviço da Enel, porque podar uma árvore é complicado porque mexe na energia elétrica. Você precisa desligar a energia elétrica, pode cair em cima do poste, enfim. Então você também precisa da Enel. E as agências reguladoras estão deixando a desejar, Evandro, porque se a situação chegou neste ponto, é porque de alguma maneira está faltando gestão nas agências reguladoras. Precisa os três sentarem lá e resolver o problema. Caso contrário, quem vai ficar no escuro é a população. É preciso haver uma ação coordenada. Inclusive, sobre essa questão que você mencionou da suspensão de energia elétrica para que você consiga podar a árvore, no dia que houve aquele vendaval, eram 8 horas da noite, 8h30 da noite, eu recebi uma mensagem do subprefeito da Vila Mariana dizendo, olha, mandando a foto e trazendo para a gente. Olha, eu estou aqui com a minha equipe parada desde a 1h da tarde, esperando a equipe da Enel chegar para desligar a energia elétrica para a gente conseguir remover os galhos de árvores que caíram sobre a fiação. Então, veja, se você não tem a ajuda de um, você também não consegue resolver outro, e aí as equipes ficam totalmente paradas ali. Agora, 5h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Bruno Musa. Vamos lá, eu acho que o ser humano tem uma tendência muito nata à terceirização de problemas. A política intensifica isso. Então eu concordo muito que o problema está em todas as frentes. Por exemplo, da Enel pela incompetência. Mas é muito fácil nós pararmos e pararmos aí nesse discurso, a incompetência da Enel. Vamos tentar entender por quê.
Quando eu vou aprofundando, eu, particularmente Bruno, sempre vou chegar na política e eu acho que tem muito a ver com o que o Zé Maria trouxe ontem, que eu também reiterei e vou trazer sobre um outro ponto de perspectiva aqui, que são as agências reguladoras que foram sequestradas por interesses políticos de todas as partes. A Enel, ela é uma empresa que precisa e é regulada por uma agência reguladora que monopoliza aquele serviço por completo. E nós todos aqui sempre batemos muito, e eu, no campo econômico, onde eu me sinto mais à vontade, eu sempre bato muito no conceito de subsídios e ajudas governamentais. Por quê? Te coloca num berço esplêndido, Evandro. Se você sabe que você vai ter uma ajuda, por que é que você vai melhorar? E você sabe que você não tem concorrência. Qual é o teu interesse em ser melhor? Qual é o teu interesse em investir o teu caixa para ser melhor e prover um melhor serviço se você sabe que não há concorrência e que mesmo fazendo um serviço ruim, o dinheirinho estatal do pagador de imposto estará lá pingando para você? É porque você tem um serviço essencial, sem concorrência, e na maior região do país e da América. E um contrato que uma das maiores regiões da América do Sul. Talvez até bilionárias se você romper o contrato de forma unilateral, para um serviço que você não pode deixar a população sem do dia para a noite, porque o país para por completo. Então veja, nós estamos falando de uma situação onde a Enel, ela se aproveita, e é natural da condição humana, de falar, eu vou receber o meu subsídio, eu vou receber o meu privilégio, eles não podem romper o contrato unilateralmente, para que é que eu vou investir mais para ser melhor? Ao passo que, no campo político, as agências reguladoras foram completamente tomadas por esses interesses. Veja, trazendo um exemplo da árvore que você falou, eu moro em casa e numa região completamente arborizada. Tinha uma árvore uma vez que estava prestes a cair, uma árvore bem grande, que estava prestes a cair porque ela estava oca por dentro. Nós ficamos 6 meses chamando a prefeitura. Aí não veio ninguém. O que a gente fez? Contratou, obviamente, uma empresa privada, claramente, que muito eficiente foi lá e cumpriu o serviço que a gente falou, cortar a árvore. Passada uma semana, chega a multa da prefeitura. 6 meses chamando e ninguém vai. É mais fácil eu conseguir uma reunião com o Trump do que você podar uma árvore. Mas sabe como o problema está espalhado em todos os setores e talvez o campo político inibe essa facilidade em fazer negócio? Bom, Alan Gani, você precisa partir, né? Porque o Gani, em algumas sextas-feiras, ainda dá aulas, então a gente acaba cedendo o Gani para que ele possa compartilhar o conhecimento dele também com outras pessoas. Obrigado, meu amigo. Até mais tarde na festa da firma. Agora, espera um pouquinho. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero falar contigo sobre o quanto isso agora vai bater para o governo federal, porque aumenta a cobrança novamente sobre qual será o posicionamento do ministro de Minas e Energia, qual será o posicionamento do governo federal em relação a possíveis cobranças ou até a quebra de uma concessão. Isso vai entrar no debate mais uma vez ou vai acontecer como no ano passado, em que as questões, depois que o problema passou, foram silenciadas até que novamente a gente volte a viver o horror aqui em São Paulo? Pois é, logo depois de cada tragédia que acontece no Brasil, há o debate político. Isso é tradicional. E já começou por aqui. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, ele é considerado aqui um ministro que corre, né? Muito ali eficiente. E é a segunda vez que esse assunto cai na mesa dele. E já existem aqui versões de que isso é uma questão da prefeitura. Falando, não é nem do Estado, é da prefeitura, é o contrato. Então, mas o ministro de Minas e Energia pode muito bem, por exemplo, fazer uma intervenção na Agência Nacional de Energia Elétrica. E essa agência pode muito bem refazer esse contrato, cobrar a origem de toda a situação complexa, assim, toda essa origem é no contrato. Eu sei disso porque eu acompanhei PPPs e vejo, por exemplo, parcerias, e o governo daqui do Distrito Federal fez muitas, do autódromo, fez do pontão e de outros atendimentos aqui, inclusive fez uma parceria na área de saúde, que foi uma parceria inédita, né? E aí a gente vê claramente umas que dão certo e outras que não dão certo. Por que não dá certo? O contrato é mal feito, foi mal intencionado ou sei lá o quê, o contrato foi mal feito e não permite uma cobrança e não permite o que o Mussa chama a atenção muito bem, a cobrança de resultados. Quer dizer, quando se faz uma parceria público-privada, quando se faz, por exemplo, uma concessão, é preciso fazer um contrato bem feito e é preciso fazer também a possibilidade de retomar, né? Nós temos estradas aí privatizadas que, se não houver um bom contrato, ela só vai cobrar pedágio e pronto.
Não, é preciso cobrar todo o projeto de duplicação da rodovia e assim por diante. Então, é claro que esse debate já começou por aqui, dizendo que o governo federal não pode intervir lá e tem que ser o governo, o município. O prefeito tinha que, no início, né, fazer a ANEEL fiscalizar com antecipação. Vem as chuvas, aí com antecipação, e aí? O que vocês dispõem para evitar o que aconteceu aqui no ano passado? Aí a gente fica repetindo os erros e as tragédias. Veja bem, ontem eu falei aqui sobre a história de geradores, me mandaram mensagens aqui, olha, o meu prédio já tem grupo gerador, o bar já tem grupo gerador. Daqui a pouco, agora você imagina, São Paulo, com cada estabelecimento um grupo gerador, vai faltar diesel e vai virar uma cidade da fumaça, né? Exatamente, Zé Maria Trindade, é sem condição. Você também tem que ficar sempre encontrando subterfúgios para lidar com a falta de um serviço essencial que deveria ser prestado e que é pago, né? Porque a gente está pagando para obter esse serviço e no momento em que a crise aparece, nada adianta. Agora, é o que o consumidor nessas horas ele repete de maneira bastante raivosa. Se você deixa de pagar a sua conta de luz por um dia, as notificações já chegam imediatamente. Agora, o que eles gostariam, e todos nós gostaríamos, é que houvesse essa mesma rapidez e agilidade no momento em que a responsabilidade é da Enel e não do consumidor. Fala, Bruno Musa. Vou repetir o caso que aconteceu comigo na semana retrasada. Veio a minha conta de luz praticamente duplicada. E eu liguei para eles e falei, por que vocês estão cobrando uma dia 14 e uma dia 17, sendo que eu pago todo mês, todo dia 14? Eles me falaram, olha, nós mudamos agora o dia do pagamento e será um outro dia do mês, dia 5, por exemplo. Então a gente já antecipou do mês seguinte, parabéns, as duas. Né? Aí eu falei, pera lá, vocês não me avisaram, eu tenho que antecipar o dinheiro de um mês para vocês. Eu sou um, quantas pessoas vocês fizeram isso? Qual é o caixa que vocês trabalham um mês com CDI a 15, o dinheiro dos outros? Qual é a minha opção? Ele falou, nenhuma. Perceba o monopólio. Viu que beleza? Então eu tenho que adiantar o dinheiro, senão em 3 dias eles cortam minha luz e eu fico sem. Essa é a minha opção. Exatamente, a sua opção é aceitar. Fala, Fábio Piperno, eu quero saber também a sua opinião sobre esse movimento que pode acontecer agora ou não do governo federal em relação à Enel por conta da concessão mal prestada. Eu tenho algumas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque, inclusive, nesse último ano, né, a gente pôde verificar os muitos projetos, os PLs e os muitos jabutis que passaram, que foram aprovados pelo Congresso envolvendo o setor elétrico. Então, o setor elétrico e também os setores aí de energia eólica, enfim, outros tantos, eles vivem com lobbies muito fortes para obter vantagens e têm conseguido. Então, eu queria dizer que, por conta disso, eu sou muito cético. Eu acho que essas empresas elas têm boas bancadas para poder, então, manter todas as vantagens e todos os privilégios das quais elas gozam, oferecendo em troca péssimo serviço. E aí a gente está falando de concessionárias de energia elétrica, serviços de telecomunicações. Esse aí, então, você sabe que tem uma que eu contratei já faz um tempão e tal, um upgrade lá pro serviço de internet lá da minha casa e tal, né? E aí, aceitei, aliás, eles que me ofereceram, eu falei, não, claro, eu quero um serviço maior e tal. Aí, beleza, né? Acertamos lá, o serviço, de fato, ele foi entregue, mas aí, depois de muito tempo, eu comecei a observar que a minha conta vinha com duas cobranças. Ou seja, quando eu contratei o upgrade, eles continuaram cobrando o antigo. Falei, mas aí eu liguei lá um dia e falei, escuta, mas vem cá, se eu contratei o maior que vocês me ofereceram, é sinal que o outro está, né, enfim, desativado, né? Não, mas veja bem e tal, aí você tem que fazer. Bom, eu deixei lá, porque eu já conversei com um advogado, inclusive, falei, olha, estão me cobrando os dois, ele falou, deixa, porque isso aí depois você vai poder ganhar, inclusive, o dobro do que você foi pago. Agora, eles estão querendo me cobrar de forma desonesta. Então, é assim, serviço no Brasil, infelizmente, é assim. Exatamente.